Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu quero deixar logo claro que o que eu vou falar aqui não diz respeito a todos os irmãos que defendem a sã doutrina, mas contra o fanatismo ou contra os fanáticos, os radicais, aqueles que dizem defender a sã doutrina, mas quando você pergunta aonde está escrito, eles não apresentam um texto. Então, estes estão defendendo uma falsa sã doutrina, estão pregando um falso evangelho. E estes irmãos, esses defensores da sã doutrina, eles são, como é que eu vou falar de uma forma para não agredi-los? Eles são um empecilho, eles são um obstáculo entre as pessoas e o conhecimento da verdade. Por quê? Porque eles ensinam um evangelho falso. Eles trazem para as pessoas aquilo que eles pensam, aquilo que eles acham, o que sonharam, porque na maioria dos seus argumentos, das suas doutrinas, a fundamentação não é a Bíblia, mas um arrebatamento que alguém teve, uma visão que alguém teve, um sonho, alguma coisa assim, e não a Escritura. E esses irmãos, essas pessoas que fazem isso, que ensinam esse falso evangelho, que tem uma abordagem totalmente agressiva e desrespeitosa, do tipo, na cabeça deles nós temos que odiar os ateus ou qualquer outra pessoa que discorde do evangelho que não acredite em Deus. Então nós temos que desprezar essas pessoas. Nós não podemos ter nenhum vínculo, nenhuma amizade, nós não podemos conversar com essas pessoas, nós não podemos nem receber a ajuda delas, ainda que seja para moderar um canal no YouTube, porque, segundo eles, isso Deus não quer. Deus não quer. Quando nós analisamos Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, os relatos nos evangelhos, nós vemos que Jesus, se fosse hoje em dia, ele andaria com ateus. Ele andaria com ateus, sem nenhum problema. Ele cumprimentaria ateus, daria bom dia, boa tarde. Totalmente diferente da atitude destes fanáticos religiosos. Jesus era muito criticado por andar com pecadores. Ele escolheu os apóstolos e basta você analisar o perfil de cada apóstolo para você ver como Jesus ele não fazia acepção de pessoas. Tanto é que ele chamou discípulos que muito provavelmente você e eu não chamaríamos para andar com a gente. Dificilmente nós chamaríamos, sabendo do que eles eram capazes, sabendo do que eles iriam aprontar. E veja só, esses defensores da sã doutrina, eles podem trazer consequências sérias e graves para o cristianismo, se falando aqui no Brasil. Podem trazer consequências sérias para a igreja evangélica, para os católicos, para qualquer outra religião. E aqui eu já quero ampliar não apenas os fanáticos religiosos do cristianismo, mas de outras religiões. Porque quando essas pessoas se tornam um perigo para a sociedade, e basta você pesquisar, você vai encontrar relatos, matérias, onde pessoas são agredidas em nome da religião. E o pior, alguns usam o nome de Deus para isso. Pessoas são agredidas, são discriminadas, são atacadas, são tratadas como se fossem seres insignificantes, inferiores aos outros, porque discorda de uma doutrina, porque não acredita em Deus, porque adora um Deus aí, enfim. Os radicais podem fazer com que sérias leis sejam impostas sobre os religiosos, sobre os cristãos. Preste atenção que eu estou falando aqui, não é nenhuma profecia, Deus não me mostrou nada, não sonhei nada, não foi arrebatado em nenhum lugar. Eu apenas estou colocando o cérebro para funcionar. O tico e teco eles ainda funcionam na minha cabeça. Daqui a pouco pode surgir uma instituição, né,
ou um departamento para regulamentar ou para estabelecer os limites do que nós podemos falar e do que nós não podemos falar, do que nós podemos pregar e do que nós não podemos pregar. Até, quem sabe, como nós podemos orar e quais os locais nós podemos orar. E uma porta para isso, uma porta muito larga, um portão para isso, é justamente essa abordagem desrespeitosas, criminosas, que muitos cristãos fazem, chamando o outro de urubu, não é? Tem cristão que faz isso, diz que é cristão, né? Pelo menos diz ser cristão. Outro, em oração, diz que Deus vai mandar um mal tão grande que essa pessoa vai acordar quase que morta, não é? Foi o que Giovanni orou, ou profetizou, segundo ele, Deus disse, para Soraya Ateia. Veja bem, a pastora Nadir chamou a irmã de urubu, e água imunda do esgoto. E aí você tem homens e mulheres em nome de Deus decretando o mal mesmo, coisas terríveis para as pessoas. O pastor Anderson Silva disse que nós devemos orar para Deus quebrar a mandíbula do Lula e pôr enfermos ministros do STF. E aí você vê todas essas declarações, daqui a pouco surge aí um grupo para estabelecer, como eu disse agora há pouco, os limites. Aonde podemos falar, o que podemos falar. E não se engane, vai acontecer, tá? Não se engane. Aproveite a liberdade que você tem hoje, porque ela vai ser tirada. Isso aí não tem para onde fugir. Vai acontecer também. Mas a questão é, nós que de fato defendemos a verdade, nós vamos continuar falando a verdade. Nós vamos continuar pregando a verdade. Porque nós não devemos ser comparados aos falsos cristãos. É errado quem generalizar. Está errado, completamente errado, e é até uma afirmação desonesta, tá? Desonesta, generalizar. Seja generalizar cristãos, seja generalizar ateus. Isso é muito errado. Agora, que vão tirar a nossa liberdade, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar. Principalmente, né? Porque a gente tem muitos irmãos despreparados fazendo afirmações totalmente desajeitadas, sem fundamento bíblico e que violam até princípios constitucionais, decretos, leis, não é? Constitucionais. Alguns confundem liberdade de expressão para falar o que quiser e atacar, mas saiba que nós somos responsáveis. A nossa liberdade de expressão, ela tem consequências. E se eu falar algo que ofende, que fere a outra pessoa, ela tem o direito de tomar qualquer atitude dentro da lei contra a minha pessoa. E aí a gente vai mostrar quem está certo e quem está errado. Mas o problema é quando as pessoas usam da liberdade de expressão para desprezar, para cometer crimes, não é? Até mesmo de preconceito quanto à cor. Enfim, essas pessoas desqualificadas que pregam o evangelho sem saber, que ousam falar em nome de Deus o que Deus não fala, que na hora de fazer alguma pregação, eles nem sequer mostram um texto, e quando mostram, eles distorcem totalmente o texto, não sabem do que estão falando, não sabem o que está explicando, não conseguem nem concluir o seu raciocínio e começa a falar uma série de argumentos totalmente assim inválidos. Esses irmãos, essas pessoas, elas acabam sendo um obstáculo, porque à medida que as pessoas vão assistindo mais conteúdos assim, as pessoas vão se distanciando mais e mais da verdade, perdendo mais ainda o interesse em conhecer a Bíblia, em pelo menos analisar para ver se de fato é verdade. Vão se basear nos argumentos que já ouviram, nesses testemunhos, como alguns chamam, não é? E aí, a conclusão vai ser, a religião é um mal para a sociedade.
a Bíblia é um livro que deve ser proibido. Essa é a conclusão que vai ser tirada por causa de afirmações totalmente despreparadas. E é claro também, porque nós sabemos que a Bíblia ela incomoda muita gente também. Isso é uma verdade também. Então muitos sentem-se incomodados quando nós falamos a verdade, quando nós pregamos a Escritura, sentem-se incomodados e têm o direito de se sentir incomodado. Ninguém é obrigado a concordar com a gente. Mas tirar nossa liberdade de falar, de pregar, porque alguns falam bobagens, isso aí também é um abuso. É um abuso. E pode ter certeza que esse abuso ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Bom, nós continuaremos pregando a verdade, independente de qualquer lei que surja. Aí sim é a hora de nós dizermos, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Nós somos defensores das leis, cristãos verdadeiros são defensores das leis. Nós queremos sempre a ordem, a organização, o bem de todos, o amor ao próximo. E nós seguimos e obedecemos as leis. Mas qualquer lei que apareça e que vá contra princípios cristãos, qualquer lei que seja imposta e que vise nos proibir de pregar a palavra, de adorar a Deus, essa lei para nós ela não tem valor. Mas vale obedecer a Deus do que aos homens. Então, isso aqui é uma análise de tudo que está sendo dito, de tudo que está sendo pregado, de tudo que está acontecendo. Essas consequências elas virão. Não sei se vou estar vivo aqui para ver, não sei quanto tempo, mas elas virão, tá? Você pode ter certeza. Então, um recado para os defensores da sã doutrina: se vocês não querem contribuir para essa limitação da pregação do Evangelho, se vocês não querem contribuir ou serem até a causa dessas regras para regulamentar e para determinar o que é dito, o que vai ser pregado, qual texto da Bíblia será lido, se vocês não querem fazer parte disso, parem de falar em nome de Deus o que Deus não disse. Parem de pregar em nome de Deus o que Deus não falou. Parem de agredir as pessoas, de agirem com preconceito. Sejamos mais imitadores de Cristo. Sejamos mais imitadores do Senhor Jesus. Ele disse que dessa forma saberiam que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E é claro, amar implica em falar a verdade, mas não significa falar tudo o que pensa, nem tampouco inventar em nome de Deus. Um abração para vocês, ótimo final de semana, eu vou ficando por aqui.